Olá, este é o meu projeto de iniciação científica intitulado Redes Neurais Artificiais para Modelagem Cinética da Distorção de Níquel, Zinco e Cromo em Coluna de Leito Fixo com Recirculação Diluente. Os autores desse trabalho são eu, Matheus de Paiva Moreto, da Unifesp Diadema, Araceli Ceolato, Célia Tavares e Eneida Kossich, da Universidade Estadual do Maringá, Edson da Silva, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, e o meu orientador Tiago Dias Martins, também da Unifesp Diadema. A adsorção é uma técnica comumente utilizada na indústria após a etapa de adsorção. Ela serve basicamente para reduzir custos e otimizar o processo, e ela pode ocorrer embatelada ou de forma contínua. O processo contínuo ele ocorre em colunas de leito fixo com recirculação, onde o eluente ele recircula continuamente na coluna até toda a remoção de adsorvato do sólido. E é de grande interesse da indústria possuir a modelagem dessas curvas de desorção para uma melhor análise e estudo do processo. Porém, a modelagem fenomenológica ela possui algumas limitações. Por se tratar de um processo contínuo, as curvas de desorção elas não são iguais em todos os ciclos e, portanto, um único conjunto de parâmetros ele não consegue calcular todas essas curvas simultaneamente. Fora que, por se tratar de um processo multicomponente, nesse caso de metais, um metal ele influencia na curva de desorção do outro, e a modelagem fenomenológica não leva isso em questão. Para contornar essas limitações, surgem as redes neurais artificiais. Elas têm o objetivo de trabalhar de modo semelhante a um neurônio biológico, e trata-se de um algoritmo matemático capaz de aprender a partir de um conjunto de dados e, após isso, generalizar o problema para resolver quaisquer situações semelhantes. Portanto, o objetivo dessa iniciação científica foi de modelar uma única rede neural artificial capaz de prever as curvas de desorção em colunas de leito fixo e assim suprir as limitações do modelo fenomenológico. Os dados experimentais eles foram coletados por Araceli Ceolato durante a defesa do seu doutorado. Ela estudou experimentalmente 7 ciclos sucessivos de adsorção e desorção da mistura multicomponente de níquel, zinco e cromo, utilizando como adsorvente a alga marinha Sargassum filipendula, através de um sistema de coluna de leito fixo com recirculação de eluente. Após a coleta dos dados experimentais, foi possível construir o gráfico em questão. E, como é possível de se ver, as curvas de desorção elas são diferentes para cada ciclo, e isso impedia que a modelagem fenomenológica conseguisse um único conjunto de parâmetros para modelar todos esses ciclos simultaneamente. Primeiramente, utilizou-se o programa TableCurve 2D para ajustar curvas suaves aos ciclos de desorção, e foram estudados 2 conjuntos de dados, com 100 e com 50 pontos para cada uma das curvas. Após isso, estabeleceu-se 2 estratégias como variáveis de entrada para o treinamento da rede. A primeira estratégia consistia em fornecer as concentrações dissolvidas no tempo t-1 e t, enquanto a segunda pretendia fornecer as concentrações dissolvidas no tempo t-2, t-1 e t, ambas para predizer a mesma saída que seria a concentração no tempo t+1. Para o treinamento, tínhamos 7 ciclos disponíveis. 5 foram dedicados para o treinamento da rede neural, e 2 foram utilizados exclusivamente na etapa de simulação para averiguar a generalização do modelo. De todos os dados disponíveis para o treinamento, 75% foram utilizados para o treinamento em si, 15% para a validação e 15% para o teste da rede neural. Avaliaram-se estruturas com 1 e 2 camadas intermediárias, e cada uma tinha de entre 5 e 40 neurônios. As funções de ativação utilizadas foram a de sigmoidal, tangente hiperbólica, linear e linear saturada simétrica. Os algoritmos de treinamento utilizados foram de Levenberg-Marquardt, Levenberg-Marquardt com regularização bayesiana e de Power-View. Foram testadas mais de 1.100 configurações de redes neurais diferentes, e dentre elas, as que apresentaram os melhores resultados, elas utilizavam um atraso temporal e 50 pontos experimentais em cada curva. A tabela a seguir ela mostra os 5 melhores resultados encontrados para a modelagem dessas curvas de desorção. Todas utilizam o algoritmo de Levenberg-Marquardt com regularização bayesiana.
A melhor estrutura ela está destacada em negrito e ela utilizou na primeira camada intermediária a função de ativação sigmoidal e tinha com 22 neurônios, e na segunda camada intermediária a função de ativação tangente hiperbólica com 25 neurônios. E para finalizar, utilizou na camada de saída a função de ativação linear. Após escolher a melhor estrutura de rede neural encontrada, ela passou pela etapa da validação cruzada para certificar-se da sua capacidade de generalização. E as tabelas 2 e 3 elas apresentam os seus estados encontrados nessa validação cruzada. Analisando-se as duas tabelas, podemos perceber que os coeficientes de correlação eles possuem uma discrepância muito menor em relação ao erro médio encontrado. E ao observar o erro médio, percebemos que a rede neural ela conseguiu simular melhor os ciclos 3 e 5 e 3 e 7 quando eles foram utilizados na etapa de simulação, pois eles apresentaram os menores erros. Analisando-se o primeiro gráfico encontrado nessa apresentação, podemos observar que os ciclos 3, 5 e 7 eles se encontram entre as curvas de distorção. Isso demonstra, então, que para que haja um bom treinamento da rede neural, é necessário que, nesses casos de modelagem de curvas de distorção, seja apresentado para a rede neural na etapa de treinamento valores extremos, que garantem assim uma boa interpolação dos resultados e que permita que a rede neural faça uma boa simulação. Ao estudar a melhor estrutura de rede neural utilizando os ciclos 3 e 5 na etapa da simulação, chegamos aos seguintes resultados. Na figura 3 é possível ver um gráfico que ele mostra a relação entre os valores experimentais e aqueles preditos pela rede neural na sua etapa de treinamento. E podemos ver que esses valores seguem a tendência de uma reta de 45 graus, evidenciando que esse treinamento foi bem sucedido e que a rede neural conseguiu simular bem os resultados que foram fornecidos a ela. Na tabela 4 estão representados os coeficientes de correlação e os erros das etapas de simulação, validação e teste da melhor rede neural utilizando os ciclos 3 e 5 na simulação. Como podemos ver, o zinco foi o metal que teve o menor coeficiente de correlação e o maior erro na etapa de simulação. Isso demonstra que ele foi o metal que a rede neural artificial teve maior dificuldade em conseguir modelar suas curvas. Podemos perceber, através da análise dessa tabela, uma diferença de magnitude bem grande entre o erro da simulação em comparação com o erro encontrado na validação e do teste. Isso acontece porque, na simulação, para a rede neural é apresentado apenas os 2 primeiros pontos de cada curva, e todo e qualquer tipo de erro que ela calcular vai acumulando-se por conta da retroalimentação que ela faz. Esse fenômeno ele ocorre em menor escala na validação e no teste, justamente porque a RNA possui todos os pontos da curva, então a sua predição ela é mais exata. Aqui estão os gráficos que eles comparam os ciclos de distorção experimentais com aqueles que foram simulados pela melhor estrutura de rede neural. Como podemos ver, a RNA que está representada através dos pontilhados pretos, elas seguem exatamente a tendência da curva de distorção, que são os pontilhados vermelhos. O único detalhe ocorre no final da curva do zinco, que justamente foi o metal que ela teve maior dificuldade de conseguir simular suas curvas. Porém, de um modo geral, as curvas elas apresentam um bom comportamento e estão coerentes com o esperado experimentalmente. Como conclusão desse estudo, nós podemos dizer que uma única rede neural artificial ela foi capaz de modelar os 7 ciclos da distorção em colunas de leito fixo, todos com erros abaixo de 12%. Percebemos também que a validação cruzada é uma etapa crucial para a análise dos resultados, pois através dela nós podemos ter uma noção de como está a generalização do modelo. E as redes neurais artificiais elas cumpriram o seu objetivo e elas servem como uma alternativa na modelagem de curvas cinéticas, porque elas conseguem suprir todas as limitações apresentadas pelos modelos fenomenológicos. Essas foram as principais referências utilizadas na elaboração dessa apresentação. Muito obrigado pela sua atenção até aqui, e para maiores detalhes dessa pesquisa, basta pesquisar o artigo disponível nos anais deste evento.